Aqui Isabelle Marri Alves, psiquiatra do Spalma. Como combinado, hoje a gente vai conversar sobre os ciclos de vida. Ciclos são momentos, né? São períodos em que a gente desenvolve determinadas atividades, né? Então nós temos vários ciclos na nossa vida. A passagem de um ciclo para o outro é sempre sofrida como uma crise que pode trazer problemas, mas que também vai buscar toda a nossa criatividade para dar conta daquilo, né? A infância é o ciclo em que a gente vai ter uma apresentação do mundo, né? Vai nos ser apresentado o mundo e nós vamos, aos poucos, incluindo esse mundo na nossa vida, né? A criança pequena se relaciona basicamente com a mãe, depois vai abrindo para o pai, né? Depois vai abrindo para a escola, para os coleguinhas, vai progressivamente se abrindo essa construção. E o tempo para a infância, ele é vivido de uma maneira muito lenta. Lembre como demorava entre um aniversário e outro. Mas a gente sabendo que o tempo não é linear, e sim cíclico, né? Novamente a gente vai passar por um momento de crescimento, passar da crise da infância para a adolescência, a gente entra na adolescência com a expansão da família, com a expansão para fora de casa, né, para o grupo social da nossa idade. A gente valoriza mais o grupo, a gente começa a procurar qual é a nossa construção social, qual é o nosso projeto social, que tipo de trabalho a gente vai querer fazer, quanto que a gente vai ter que se empenhar para dar conta da tarefa, enfim. Aqui o tempo ainda é um tempo lento, porque apesar de já estar se acelerando um pouco, porque a gente tem a ilusão de um tempo muito longo pela frente, né? A gente não imagina o que é uma pessoa com 30 anos. 30 anos é um velho, né? E aí, quando a gente chega na idade adulta, jovem, né, quando a gente já vai construir nossa família, que a gente vai construir nosso projeto de trabalho, nossa profissão, né, a gente vai passar a relativizar mais o tempo, porque a gente vive em dois pontos, duas fases, né? A gente tem o nosso próprio tempo, tem o tempo dos nossos filhos que estão chegando, né? E aí a gente continua trabalhando, fazendo as nossas coisas e a gente chega na meia-idade. A meia-idade é uma fase de uma criatividade extraordinária. Todas as fases são, tá? Mas a meia-idade particularmente é criativa porque a gente está trazendo um cabedal de experiências, a gente já tem uma história de vida, uma história profissional, a gente se desenvolveu como pessoa, psicologicamente, e a gente tem a possibilidade de olhar para frente e ver mais 30, 40 anos de vida produtiva. E a nossa grande pergunta, né? Até aqui eu vivi desse jeito, eu quero continuar assim ou eu quero fazer uma nova opção, né? O Mário Prata chama essa fase da meia-idade de adolescência da velhice. Se a gente olhar para a adolescência com toda a abertura de mundo que ela nos traz, né? A gente começa a viajar, fazer mochilão, blá, 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 né? Também na adolescência da velhice, a gente se vê nessa situação. Tudo é novo, até porque a velhice é um grande desconhecido, né? Então vamos lá, vamos aprender, vamos abrir mundo, vamos descobrir coisa, né? E aí a gente vai tocando o nosso rumo e chegamos na tal da velhice. Passados 15, 20, 30 anos da nossa adolescência da velhice, a gente chega na velhice. Essa fase é uma fase muito interessante também, porque a vivência do tempo, o tempo cronológico se encurta muito e o tempo interno se vira para a eternidade. Ele toma uma dimensão imensa e aí a gente começa a pensar na morte, a gente começa a pensar na nossa lápide, né? O que a gente quer que esteja escrito na nossa lápide? Quais são as lembranças que a gente vai deixar da nossa vida, né? E aí, nesse tempo de eternidade, a gente vai se mergulhando, na verdade, na possibilidade de um novo nascimento. Se a gente
olhar esse percurso como um percurso sem percalços, sem obstáculos maiores, vai tudo se encaixando direitinho. Mas se você, em algum momento dessa tua vida, desses ciclos, né, você adoecer, que seja física, psicologicamente, você vai ficar parado, alguma coisa não vai se desenvolver ou vai se precipitar. A vivência do tempo se precipita, de repente está chegando a morte antes da hora, né? Ou então eu não estou preparado para isso, ainda não me desenvolvi o suficiente para poder enfrentar essa situação. E a doença, com essa precipitação das fases, quanto mais grave ela for, mais intensa vai ser a vivência que a gente vai ter, né, de precipitação, de necessidade de revisão. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre o adoecer e o confronto com a morte. Muito obrigada, eu conto com as suas curtidas e sua companhia no próximo vídeo. Tchau!